todos os que estão desse lado a ouvir-nos. Sejam bem-vindos ao Cake Layers Podcast. Eu sou a Cris e vou estar à conversa com a Ana. Olá! E a Patrícia. Olá! Num episódio dedicado a 3 temas que estão muito atuais. Todos nós já vimos desenhos de bolos com flores de todos os tipos. E eu refiro-me em específico às flores naturais. E quantas de nós tivemos já pedidos de clientes para fazerem um determinado design de um bolo que tinha flores naturais? O primeiro tema deste episódio irá abordar esta temática que é cada vez mais premente e necessária de se falar. O segundo e terceiro temas de hoje estão de certa forma interligados e serão as intolerâncias alimentares e as receitas alternativas. Como todos sabemos, questionar os nossos clientes se têm algum tipo de intolerâncias alimentares é muito importante, pois é cada vez mais comum encontrarmos pessoas com um qualquer tipo de intolerância e, neste sentido, temos visto muitas receitas a surgirem com ingredientes menos calóricos e outras alternativas. Iremos falar um pouco destas duas temáticas também, mas comecemos pelo primeiro tema. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo cada vez mais designs com flores naturais e até flores secas em bolos e todos sabemos, ou pelo menos deveria ser do conhecimento geral de quem confecciona bolos para venda ao público, que isto não é assim tão linear, correto? Sim, correto. É um tema, digamos assim, que ainda é sobre o qual ainda existe algum desconhecimento, até porque Portugal deve ser, se não o único, um dos poucos em que realmente o tema é abordado de uma forma mais restrita, ou seja, existe mais limitações no que toca à utilização de flores naturais nos bolos, sendo que não basta serem atóxicas, é necessário serem certificadas mesmo para uso alimentar. Correto, até porque não só se refere também a flores naturais, mas existe um esclarecimento que é explícito que não deve existir quaisquer matérias-primas que não sejam próprias para contacto alimentar. Portanto. E porque existem várias questões que podem se levantar aqui, não é? Portanto, existem questões, nomeadamente, de riscos para o consumidor. Exato, portanto, resumidamente assim para um pequeno ponto, flores secas podem ou não colocar-se em bolos diretamente? Não, flores secas ou flores preservadas agora também se vê muito, que está mesmo com arcos ou com outro tipo de estrutura. Estas não devem estar em contacto com o bolo diretamente. Eu, para ser sincera, não sei muito bem como é que se tem algum tipo de proteção, se as pessoas usam algum tipo de acrílico, qualquer coisa que crie ali uma barreira, ou se efetivamente ele é colocado no bolo. O ideal é que realmente não entre em contacto com o creme, ou com a pasta, ou seja, com o que for, para minimizar ao máximo os riscos. Se a gente puder não usar, tanto melhor. Tanto melhor, exatamente, Patrícia. E que riscos é que são estes? Na prática, também se calhar aqui abordarmos um bocadinho os riscos de que estamos a falar, porque são riscos específicos e que se calhar muitas das vezes não são do conhecimento geral e que talvez possamos ajudar as pessoas que nos estão a ouvir a terem conhecimento deles mais ao pormenor. Pronto, para já corremos o risco desse tipo de flores serem venenosas, não é? Nem todas as flores podem ser utilizadas, são comestíveis, portanto há flores que são mesmo venenosas e que não podem ser de todo ingeridas. E se não forem certificadas, há o risco de serem flores que levam com elas, pesticidas e herbicidas, ou do jardim de casa que não usamos produtos para controle de pragas. Existe o risco de contaminação por dejetos de animais, como é o caso mais conhecido, se calhar, pelo público feminino, como é o caso da toxoplasmose. Isso tem a ver com uma questão clara, é porque não existe uma forma de certificar que não existe um ambiente controlado para essas
para essas flores, porque é disso que estamos a falar, não é? Não é? As flores do nosso jardim, por muito bem conservadas que estejam e por muito amor que lhes possam ser dado, mesmo não utilizando pesticidas ou herbicidas, efetivamente não temos forma de controlar a 100% que não há fatores externos que intervêm no seu desenvolvimento, portanto até mesmo, sei lá, a poluição ou outros fatores que vêm do ambiente externo que não são fáceis de controlar. Sim, exatamente. É sempre complicado, seja do nosso jardim, seja de outro jardim qualquer, é muito difícil a gente conseguir controlar, principalmente por parte de animais, quer a gente tenha, quer não tenha, corre sempre sérios riscos de algum tipo de contaminação. Exato. Além de, há um bocado falaste das flores venenosas, algumas são venenosas, outras são tóxicas, algumas até nos estames, não sei assim que se chama, não é? Libertam aqueles pozinhos, os pólenes, e há casos de flores que esses pozinhos são tóxicos, e que facilmente, com os movimentos ou com o transporte do bolo, não estando muito estáticas, aquilo facilmente se liberta e pode realmente representar perigo. Estou-me a lembrar dos lírios, por exemplo. Não é? Sim, exatamente. Então, portanto, para quem quer usar flores que não são certificadas, primariamente a recomendação é não usar, certo? É disto que se trata. Sim. Primariamente e não primariamente. Portanto, a nossa recomendação é não usar, ponto. Sim. Pronto. No entanto, há formas de contornar estas questões, não é? Portanto, podem sempre encomendar a um vendedor certificado. Sim. Sim, já existem algumas opções. Têm aparecido nos últimos 2 anos, têm aparecido vários fornecedores, uma mão cheia. Sei que não é muito, infelizmente, mas sempre vai dando algumas opções, certo, para também abrir um bocadinho o mercado, porque há um mercadinho ainda muito fechado, o que faz com que às vezes os valores não sejam convidativos. Pois, eu até acredito que esse é um dos motivos que faz com que as pessoas muitas das vezes não escolham essa opção como primeira opção. Claro. Eu acredito que seja o valor, mas pronto, de qualquer das maneiras convém tentar considerar, se calhar até mudar o design, e por que não fazer até flores artificiais, sugerir ao cliente. Olha, vou alterar aqui o design que pediu, em vez de ter flores naturais as quais eu não posso aplicar num bolo, portanto, mas vou fazer flores artificiais que são a imitar a realidade. Pronto, isto depois tem outra contrapartida, que é o preço também, portanto isso depois demora-se mais tempo a fazer e pronto, há toda uma questão à volta de preço que é compreensível, mas portanto o que não é compreensível é usar quando não é possível ou não se deve. Nós estamos a pôr em risco a saúde das pessoas, não é? Temos de nos lembrar que o bolo é para ser comido e não podemos pôr em risco o bem-estar dos outros a pensar só numa questão estética, porque é disso que se trata, portanto é de uma questão visual, e se há alternativas que não põem em risco o aspecto visual, temos que optar por essas alternativas em vez de pôr em causa efetivamente o produto final e a integridade do produto final, sem dúvida. E quando estamos a falar aqui de flores certificadas, vamos se calhar aqui ajudar identificando aqui as mais conhecidas, se calhar, quais são as flores certificadas que se podem utilizar em bolos. E já são algumas, por acaso, aqui a lista já é longa, mas... Só uma pequena ressalva em relação a essa questão daquilo que vamos dizer a seguir. Todas estas opções que vamos identificar a seguir estão sempre... temos de salvaguardar efetivamente a disponibilidade depois de todos dos fornecedores que não são muitos e que nem sempre existe a variedade que nós pretendemos na altura que nós pretendemos, porque isto das flores certificadas
também tem a sua fragilidade e a sua sazonalidade também, e nem sempre na altura que nós pretendemos fazer o bolo existe a variedade que nós queremos disponível. Portanto, vamos enumerá-las efetivamente, mas de salvaguardar que efetivamente nem sempre pode haver estas variedades disponíveis no mercado na altura que nós pretendemos. Mais uma vez, mudar o design seria boa escolha nesse lugar. mas sim, flores, então. Sim, amores perfeitos até é relativamente fácil de encontrar. O ano todo até, não é? Sim, o ano todo. E passando aqui já a publicidade, quem tem acesso à macro facilmente consegue encontrar amores perfeitos. E rosas? Não. Rosas não? Não. Mas é uma flor que existe o ano inteiro também? Depende do tipo de rosa. Uhum. Ok. Depende do tipo de rosa, sim. Sim, os amores perfeitos, porque os amores perfeitos são usados também muito em saladas, e antes de serem usados no bolo já eram usados em saladas e sim, pratos pronto, mais trabalhados nesse mais sentido. gourmet. Sim, nesse sentido. Portanto, amores perfeitos é relativamente fácil de encontrar. Têm uma particularidade, são muito frágeis. Facilmente ficam menos bonitos. Ok. A lavanda também é possível de ser utilizada. É uma flor certificada e é relativamente simples de encontrar até. Temos também o cravo chinês. A Gypsophila. A Alyssum é muito parecido com a Gypsophila, em que a Alyssum tem uma vantagem. Tem pelo menos duas ou três cores. Pelo menos branco e lilás, aquilo chega a ser lilás, é muito semelhante. E pode ser uma boa alternativa porque a Gypsophila tende a esgotar muito rapidamente, porque há muita gente que gosta, muita gente que opta pela utilização ou quer que se utilize no bolo. Eu já tive que substituir por Alyssum exatamente porque quando fui a comprar Xiaoyi Gypsophila já não havia. Não. Temos também as begónias, os brincos de princesa. Sim. Há aqui algumas alternativas, mas aqui, se calhar aqui o que era interessante é tentar perceber o que é que fazem as flores serem certificadas ou o vendedor de flores ser certificado, porque há estas duas vertentes. Portanto, acima de tudo, elas são cultivadas e criadas sem recurso a pesticidas e herbicidas, portanto, com recurso a uma produção biológica. Portanto, e no meu caso, por exemplo, já houve necessidade de recorrer a um vendedor aqui localmente e eu como não tinha como nunca tinha comprado nesse local, pedi o certificado em como essas flores eram comestíveis e foi-me dado um certificado do fornecedor em como efetivamente existia a produção biológica. Portanto, também existe essa garantia e essa forma de obter essa certificação também. Portanto, é mais uma forma de salvaguardar essa produção. Portanto, a produção biológica, trocando assim por miúdos, significa que é uma produção controlada, correto? Exatamente, sem recurso a pesticidas, herbicidas. A pesticidas, Pronto, ok. E é num ambiente controlado, ok. Exatamente. A disponibilidade nem sempre é muito fácil de arranjar. Quase todos os fornecedores são online, portanto, além do preço das flores, ainda acresce por norma o preço das entregas, porque para ser 100 portes normalmente é uma boa quantidade. Locais físicos eu não conheço muitos. Sei que por vezes no El Corte Inglês, no supermercado do El Corte Inglês também há. Na macro há, além dos amores perfeitos há outras hipóteses. Certo. Tem uma opção muito engraçada que é um mix de flores. Aí não podemos controlar nem cores, nem qualidade das flores que vêm lá dentro, mas também se arranja packs engraçados. E há um bocado falaste nos cravos chineses e efetivamente eu lembro-me de ver já várias
vezes também na macro, e assim tudo o resto. Acho que pelo menos mais 2 estou a lembrar, mas é online. Eu só me lembro da Microgreens. E há outro agora, há outro que eu neste momento não me recordo o nome, mas há outro fornecedor muito semelhante à Microgreens, que até acho que é no Porto, ou é aqui para o norte. Se não estou em erro, a Microgreens atualmente até já tem uma oferta específica para a componente do cake design. Sim. Não é muito diferente da normal que eles tinham. A diferença é que vem com os caules, grande parte das vezes. Pronto, e que permite efetivamente também efetuar arranjos mais compostos, que coisa que não acontece nas outras flores, é porque como vem só mesmo a flor, vem sem a parte do pé, às vezes torna-se difícil efetuar um arranjo maior, precisamente por causa disso. Pronto, torna-se difícil às vezes compor aqueles arranjos que nós vemos muitas vezes nos bolos realizados fora de Portugal. Pronto, tornava-se difícil muitas das vezes obter o mesmo resultado ou resultado semelhante. E atualmente com essas opções já se permite compor um bocadinho mais o arranjo. Efetivamente, eu até vou encaixar aí na parte da Patrícia. Efetivamente, eles já têm uma secção específica para o cake design, que a maior diferença é que pode-se encomendar quantidades mais pequenas da mesma flor, e as que são de pé, de caule, tipo rosas e coisas desse género, vêm a unidade. Sim, e com os ramos. Com o pezinho. Sim, com o pezinho, pronto, e permite efetivamente fazer outro tipo de arranjo, embora aquele não deva ser espetado diretamente nos bolos, ok? Agora ocorreu-me assim de repente. Certo. Inclusive existem à venda produtos específicos para... eu ainda hoje estive a fazer um bolo com a utilização de flores de açúcar e que efetivamente utilizei esses... Eu não me recordo agora o nome específico, mas... É uma espécie de uns casulos, não é? Sim, exatamente. Sim. Existem uns tubinhos específicos para utilizar, portanto, enfia-se esse tubinho que é o próprio para o contacto alimentar e, portanto, e tudo isso que está em contacto com o bolo, não está em contacto com o bolo, portanto na prática está nesse tubo em particular e esse tubinho é então enfiado dentro do bolo, não é a flor em si que é espetada dentro do bolo assim diretamente, portanto há uma série de cuidados a ter, não vamos também comprometer todo o resto, não é? Todo o trabalho que tivemos a fazer. Portanto, há uma série de cuidados que devemos ainda assim manter. Mas efetivamente a opção já está disponível, embora em termos de preço obviamente possa haver uma diferença em relação à oferta equivalente sem essa alternativa que efetivamente estávamos a falar há bocadinho. Portanto, sim. É capaz de se tornar talvez um bocadinho mais dispendioso. Acaba por ser o problema geral destas coisas é mesmo o preço ainda. Ainda não há muita oferta e há muita procura, porque cada vez mais as pessoas vão tomando conhecimento e vão criando consciência nestas áreas. Como há muita procura, é assim que funciona o mercado, e então os preços ainda são elevados e às vezes as pessoas não compreendem. Já não, acho que todas nós já tivemos que explicar a um cliente, possível cliente, o porquê dos valores do bolo e se houve alguns que sim senhora compreendem e avançam, há outros que desistem, porque eu também compreendo que ainda há muita gente a usar flores naturais da florista, do jardim, não sei o quê, e acaba mas é só uma rosa, é só uma não sei o quê. E acaba por pesar, comprometer. O valor acaba por pesar e pronto, e acaba por ser bastante complicado. Acredito que é a maior barreira, é o valor. Se bem se lembram, há uns episódios atrás, quando nós tivemos a Sofia Fox como convidada, nós falamos de uma forma de utilizar flores não certificadas em bolos, que era contê-las num espaço, num piso falso, transparente, que não tivessem a tocar em parte nenhuma do bolo.
Esta ela foi em acrílico, exatamente. Eu lembro que nós falamos neste tema com ela e de até indicarmos que era uma boa alternativa a isto, mas com a única condição de que as flores não tocariam em parte nenhuma no bolo em si. Sim, porque o acrílico é selado, portanto, exatamente. Está tudo fechadinho, não há contacto nenhum com nada respeitante à parte alimentar, portanto aí não haverá problema nenhum. Alternativas a isto? As conhecidas flores em pasta de açúcar. As conhecidas flores em folha de hóstia, mais atuais, ou ainda em pasta de feijão, não é? Haverá outras alternativas, com certeza, que nós não estaremos aqui a anunciar, mas já são algumas opções, efetivamente, que, embora possam tornar-se mais caras numa primeira vista para o cliente, também são, com certeza, mais duradouras que as flores naturais e uma forma também de a pessoa ficar como recordação do evento que deu origem, efetivamente, à utilização destas flores. Certo. Portanto, resumidamente, não utilizem flores sem serem certificadas nos vossos bolos, nem flores secas. É um grande não. E tal como qualquer outra, outro alimento que possamos comer, existem também pessoas que são alérgicas a flores. Não só os comestíveis, mas neste caso, para este tema, será mesmo as flores comestíveis. Portanto, isto é o mote de saída para o segundo e terceiro temas de hoje, que são as intolerâncias e alergias alimentares e receitas alternativas. Sim, efetivamente, há pessoas que são alérgicas a flores e, por norma, até é mesmo uma questão de alergia, porque aqui também temos aquela diferença entre as alergias alimentares e as intolerâncias alimentares, portanto, sendo que uma alergia é sempre mais gravosa, porque, neste caso, o sistema imunitário reconhece o alimento como um invasor e ataca como sendo um invasor e pode, inclusive, levar à morte por choque anafilático, que é o mesmo que, por exemplo, quando há muita gente que é alérgica à picada de abelhas e camarão, por exemplo. E camarão, exatamente, o marisco é efetivamente um dos secos também. Alimentos, sim, que efetivamente estamos perante alergias alimentares. E depois temos as intolerâncias, que neste caso é vamos dizer, mais ligeiro, dependendo do grau da intolerância, claro que sim, que não envolve diretamente o sistema imunológico, ou seja, o nosso corpo não ataca o alimento, pode a gente sentir-se menos bem, mas por norma não implica, não é um caso de vida ou morte, digamos assim. Tudo isto depende muito dos graus com que as pessoas apresentam, seja as intolerâncias, seja as alergias. Certo. Aqui neste caso há aqui algumas dualidades. Eu, por norma, opto por... eu costumo lhe chamar dietas alternativas. Certo. Que é quando as pessoas vêm perguntar ou se faz sem glúten, ou sem a lactose, ou sem isto, sem aquilo. Eu optei por trabalhar com dietas normais. Pronto. Porque... ainda que seja uma intolerância leve, ainda que seja, que não seja nada de especial, a verdade é que a gente, mesmo que tente usar ingredientes, por exemplo, farinha sem glúten, há montes de alternativas, não é? Certo. Na intolerância ao glúten, que é uma coisa que está muito, hoje em dia, é muito falada e está atual, em voga. Todos os meus produtos, ou sei lá, praticamente todos, 98% dos meus produtos têm farinha normal. Certo. Não é? Farinha de trigo, neste caso, sim. Farinha de trigo, neste caso, não é? Por mais que a gente limpe, há sempre resíduos. É muito pequenas complicado. Partículas, não é? Nos utensílios e tudo mais. E a gente nunca consegue garantir a 100%. Até porque no caso do glúten ele pode
permanecer no ar durante algum tempo, não é? Portanto, mesmo que não seja visível, permanece até durante um período ainda relativamente grande no ar. Portanto, nós corremos o risco, efetivamente, de, sem querer, estarmos a provocar aqui uma contaminação cruzada. E não é de toda a nossa intenção estar aqui a provocar qualquer tipo de reação, seja em questões de intolerância, que não será tão grave, mas principalmente nas questões de alergia, que aí sim, efetivamente, é uma questão bastante sensível. Efetivamente é complicado. Pronto, eu agora estou só a lembrar, acho que não vou dizer em imagem, é que é o caso dos celíacos. Sim. É? E a doença celíaca lá está, aqui depende muito exatamente da gravidade, porque há casos mesmo extremos que aí são coisas muito graves e que as pessoas às vezes nós não queremos de maneira nenhuma causar nenhum dano e então optei por, quando me contactam nesse sentido, não avanço, porque é um risco muito grande. É um risco muito grande que se corre. Por mais que a gente faça, que limpe, que desinfete, A alternativa seria ter uma cozinha separada, ter utensílios separados, ter uma batedeira separada, ter um forno separado, um ambiente completamente isolado desse tipo de ingredientes, para garantir que efetivamente não havia esse tal risco de contaminação cruzada. Portanto, a não ser que efetivamente a pessoa se dedique exclusiva a esse tipo de receitas ou que tenha forma de garantir através de um ambiente completamente isolado, portanto, essa separação. De outra forma, é muito difícil efetivamente garantir que não há essa contaminação cruzada, sem dúvida. Sim, e às vezes a gente há coisas que como os frutos secos, a gente se reparar nos rótulos da grande parte das coisas, há imensos com a informação que contém vestígios de frutos secos. E os corantes é uma coisa por demais. Se vocês forem ver os corantes, até há corantes que têm marisco. Alertam para a possibilidade de haver vestígios de marisco. Portanto, coisas que à partida a gente nunca iria pensar. É isso. Portanto, na possibilidade de existir esses contaminações. Às vezes a gente parece inocente, não é? Parecem ingredientes inocentes, pronto, que nunca nos passaria pela cabeça, e depois acaba por, numa coisa pequenina, poder estar o grande problema. Portanto, já há muitas alternativas, já há vários negócios que se dedicam em exclusivo a este tipo de produtos, porque realmente há muita procura, faz sentido. Porque também há festas e também há bolos para essas pessoas com essas intolerâncias. A necessidade faz sentido e pronto. E eu aqui na zona sei que há em Braga pelo menos um local faz este tipo de produtos mais especializados e que realmente nos permite a nós encaminhar as pessoas para os sítios certos. Por isso é que eu tenho às vezes alguma dificuldade quando vejo certas, e não quero com isto estar a ferir suscetibilidades a ninguém, mas apenas chamar a atenção para estas coisas, que às vezes é inocente e nós não nos lembramos às vezes destes pequenos pormenores. Porque ainda aqui há uns tempos atrás via alguém publicitar nos seus bolos inclusivos, no sentido de não querer excluir ninguém. Eu acho ótima esta ideia de ser um bolo inclusivo, mas apelo aos riscos que essa frase tem, não é? Porque efetivamente um bolo, para ser inclusivo, tem que efetivamente garantir que todas estas questões que nós já havíamos referir anteriormente, não é? Portanto, sim. E não havendo a possibilidade de o fazer, é preferível, não havendo essa possibilidade de não o fazer,
ou deixar isso efetivamente para as pessoas especializadas no assunto e que o fazem e bem. As pessoas que têm efetivamente este tipo de restrições alimentares já sabem normalmente onde procurar e são das primeiras pessoas efetivamente nestas alturas a saber qual o tipo de restrição que têm, qual o grau de restrição que têm, qual o grau de intolerância, o grau de alergia e a saber efetivamente como atuar nestes casos. Portanto, deixar o assunto a quem de direito efetivamente e quem possa e não nos pormos efetivamente em aventuras que nos podem sair efetivamente muito caras. Sim, e acima de tudo não usar de forma, entre aspas, leviana a palavra inclusão em tudo, porque isto agora é uma moda, não é? É tudo inclusivo. E é um pouco o que estávamos a dizer. Portanto, eu sou um pouco como a Ana, partilho exatamente a mesma opção em modus operandi. Eu não faço, portanto, as receitas alternativas. Portanto, eu optei pela dieta mais comum. E sim, quando existe alguém que tem uma intolerância, encaminho para outra pessoa que está plenamente confortável dentro da área e que sabe o que faz, acima de tudo. Sim. Eu vou ser sincera, eu já cheguei a fazer algumas opções sem, por exemplo, no caso do leite sem lactose, mas aí utilizando alguns produtos que a própria pessoa, para pessoas que eu conheço, que a própria pessoa reconhece como sendo usuais na dieta dela. Mas aí, com confiança total da pessoa que eu conheço e sabendo os produtos que ela utiliza. Para alguém que eu não conheço, não sabendo de antemão qual é que é o grau de intolerância que essa pessoa tem, eu também efetivamente não o faço, porque não estou disposta efetivamente a correr esse risco e a pôr a saúde dessa pessoa em risco, sem dúvida. Acima de tudo, trata-se de uma questão de saúde. Quais é que são as intolerâncias alimentares mais comuns neste caso? Quais é que nós podemos referir como sendo aquelas que nós identificamos mais regularmente? Pronto, nós estava a Ana a falar ainda há pouco da intolerância à farinha normal de trigo, portanto são os doentes celíacos, exatamente. Essa é capaz de ser a mais comum, penso eu. Sim, e a lactose. Tudo tem glúten, não é? Sim. E o lactose, sim. E a lactose é capaz de ser. Os ovos também, que já conheço algumas pessoas que são, neste caso até acho que é alérgicas. Uhum. Acho que no caso do ovo é mesmo uma alergia. Uma alergia. Exato. Sim, também já tenho conhecimentos de alguma. Já tive conhecimento de pessoas também com alergia à frutose também. Coisa que eu não conhecia. Pois, eu também Eu também não. Eu também não. Eu ia dizer que há aqui alguns mais curiosos que, que eu também não conhecia, pronto, que realmente os frutos secos, não é? Frutos de casca dura, isso também é muito comum também. O amendoim os mariscos. Muito comum. Marisco, também há imensa gente. Até é engraçado, depois isto a gente pode nascer com intolerância, pode-se desenvolver ao longo da vida, não é? A gente pode até um determinado dia comer muito bem e vai um dia come e passa mal. É verdade. Não significa que eventualmente a gente não possa desenvolver ao longo da vida algumas destas intolerâncias e alergias. Outra curiosa que aqui na pesquisa surgiu foi espinafres. Eu não sabia que havia. Nem eu não fazia ideia. Eu conheço pessoas que têm uma reação, portanto, menos agradável a espinafres. Que engraçado. É uma coisa Mas neste caso às vezes pode ter a ver com a verdura, porque já ouvi dizer, pronto, que há uma reação à questão do verde dos legumes, das leguminosas. Sim. Que tem a ver com o verde das verduras, que às vezes provoca algum tipo de reação no organismo. Outra que eu também achei muito curiosa foi aos termossos, que eu não sabia que podia haver pessoas alérgicas aos termossos. Eu sabia. Eu achei essa muito triste. Sério? Realmente. Eu gosto mais de amendoins, por isso eu seria muito, muito infeliz se fosse alérgica a amendoim. Eu adoro amendoins e termossos, portanto... Termossos gosto também. Infelizmente não como tantas vezes, mas gosto sempre. E também já ouvi falar, tive conhecimento agora recentemente, de uma pessoa que era alérgica a laranja. Eu achei muito estranho. Eu conheço quem seja a frutos vermelhos.
Sim, frutos vermelhos é mais comum. A morangos, Sim, há muita gente alérgica a morangos. Engraçado, mas agora voltando aqui ao caso da laranja, é só a laranja? Só a laranja. Só a Porque laranja. o limão já não Limão. havia problema. Não, Ah, E se for a ok. laranja do Algarve? só a laranja. Não sei, não entrei nestes pormenores técnicos. E a mas era só toranja? laranja. Toranja também é prima. Então, há todo um conjunto de citrinos, não é? Que podem estar. Não, só me foi especificado laranja, portanto, não, Ok. efetivamente era só laranja. Engraçado. Portanto, há aqui realmente algumas curiosidades e depois de cada organismo realmente reage de forma diferente a Cada alimento. cada alimento, e há casos particulares que às vezes não são assim tão comuns mas é que o curioso é que as próprias pessoas, quando vão a encomendar os bolos, têm o cuidado de ser logo a primeira fazer questão a que vão referência. fazer a referência. Portanto, Certo, normalmente certo. as pessoas têm esse cuidado quando vão encomendar. Atenção que eu não posso comer nada que tenha laranja, ou atenção que eu não posso comer nada que tenha Certo. determinado Morangos. produto. Morangos. Há certos que são fáceis de restringir. Sim. No caso da laranja Sim. é fácil, não é? Há coisas por que exemplo, são- O glúten, nem tanto. Há outras que nem tanto, né? Porque há coisas que efetivamente é muito difícil de controlar. O glúten e os frutos secos é quase impossível. Impossível. Se a gente for a ler rótulos, é quase impossível Sim. controlar. É mesmo difícil de gerir aí a contaminação cruzada. Sem dúvida. E há aí muitos mais ingredientes os quais Sim. pronto, que geraram alguma intolerância alimentar ou alguma alergia. Pronto, a lista é muito maior do que o que a gente está aqui a abordar, como é óbvio. Estes são os mais comuns, não é? Aqueles que a gente Sim, mais vê e que mais piada achou. Porque realmente nunca tinha. Mas agora já se começa a ver ingredientes alternativos, como é a farinha de arroz ou de amêndoa. Sim. As bebidas, enfim, aqui nas bebidas, antes chamavam-se bebidas lácteas de aveia, por exemplo, mas entretanto a indústria do leite disse: pá, leite somos só nós, não se venham para aqui misturar, que nós cá não fazemos essas coisas. E agora são as bebidas de aveia e de coco. Agora há uma coleção bastante grande delas, Sim, já uma é oferta. bastante diversificada, sim. Já é. E começa a ser mais comum, começa a haver mais variedade, começa a ser mais fácil aceder a este tipo de alimentos alternativos. Começa a ser mais comum as pessoas terem disponíveis em qualquer supermercado, em qualquer superfície comercial que vende alimentos. Começa a ser relativamente fácil encontrar estas alternativas. As receitas é que dão um bocadinho mais de trabalho, não é? Ou pelo menos até acertar. Eu nunca experimentei, sou sincera. Eu sou time açúcar, time farinha, time manteiga. Tudo, timóveis, tudo é que tem time direito. ovos. Eu acho que o mais difícil de substituir, efetivamente, tem a ver com os ovos, acho eu, porque, pronto, no caso do açúcar, substitui-se por um adoçante, sei lá, a stevia ou o eritritol ou alguma coisa desses adoçantes mais naturais. Agora, no caso dos ovos, eu acho que é muito difícil substituir numa receita tudo o que tenha ovos. Acho que é. Não sei. Não sei o que é que. Já há claras vegetais. Pronto. Ok. Estás-me a dar uma novidade. A gema. Já. A gema, não faço a menor ideia. Muito menos um ovo inteiro. Eu sei que há forma de substituir, mas honestamente não sei como. Pronto, se alguém aí desse lado souber como é que se faz, pode partilhar aqui connosco, que nós ficaremos muito, muito agradecidas também por saber. Portanto, se alguém que nos está a ouvir souber essas alternativas, partilhem para toda a gente ficar a saber. Mas, efetivamente, eu acho que o mais difícil de substituir realmente tem a ver com o ovo, porque é das opções mais alternativas mais difíceis, parece-me, porque farinhas, sei lá, substitui-se o trigo por uma farinha de arroz, uma farinha de amêndoa, uma mistura das duas. As bebidas também, o leite substitui-se por uma aveia, por uma bebida de coco, Por água. por água, Exato. os adoçantes também é relativamente fácil. Agora, pronto, é uma questão depois de ajustar quantidades para acertar texturas e por aí Pois. fora, porque aquilo que é difícil às vezes não é tanto o sabor, mas mais a textura do bolo, que às vezes não é, nessas dietas mais alternativas acabam por ter uma textura um bocadinho mais maçuda, não Claro. tão... Não criam não o ar. tão Não exatamente, tem criam incorporação tanto- de ar, a tendência é que fiquem mais maçudos. bolos mais compactos. Compactos.
Mas para mim, nessas questões, realmente o mais difícil para mim realmente é o ovo. Portanto, há algumas dietas alternativas em que, no caso das dietas que não aceitam origem animal, será das mais difíceis, efetivamente, para mim de recriar, parece-me, sim. Sim. Embora eu desconheça a maior parte das dietas alternativas, confesso. Sim. Não é um tema que tenha explorado de todo. Sei aquelas coisas básicas que... Sim. Nós já vamos entrar aqui em grandes pormenores também em relação a elas, porque nenhuma de nós também tem conhecimento específico, claro, de nenhuma delas, mas vamos só referir algumas assim de forma superficial. Algumas que estão muito são muito faladas na moda, porque não é uma questão de moda, é uma questão de preferências neste caso, digamos assim, mas uma das que mais tem feito furor, mais adeptos tem tido em Portugal é a dieta paleo, que não utiliza alimentos processados, portanto sem fermentos, sem açúcar refinados, sem leites, e também não utiliza grãos. Portanto, no que diz respeito aos bolos, portanto, traduz-se efetivamente de substituir todos estes alimentos que, por exemplo, no caso do açúcar, terá que optar por outro tipo de alternativas que não o açúcar processado, não é? Exatamente. E no caso do leite, por outro tipo de ingredientes. E depois existem as opções low carb, portanto, aqui o que é que pretendem as opções low carb? É baixar a percentagem de hidratos de carbono, na prática reduzir tudo o que seja açúcares, leites, são bolos com pouca farinha, pouco açúcar e sem leite. Pronto, não. E depois efetivamente as dietas sem glúten, as dietas sem lactose e as dietas vegan, portanto sem ingredientes de origem animal, que para mim, na minha opinião, são as mais difíceis efetivamente de recriar, porque lá está, não pôr leite, não pôr ovos, não pôr manteiga, não pôr nada de origem animal, quer dizer... Mas olha que já há muita gente, muitos sítios que fazem. Sim, há cada vez mais. Cada vez mais há a fazer, e ainda bem, não é? Porque é bom que haja especialistas neste tipo de dieta, não é? Porque efetivamente há uma procura. É. Cada vez maior. Cada vez mais há uma procura, portanto também faz sentido, e até que sejam os próprios, assim como a gente desenvolve para a nossa comunidade. Exato. Que é, neste caso, aquela que a gente conhece, que à partida come o normal, eu chamo-lhe normal, passo a expressão, não é? Porque é tudo normal. Não é que os outros sejam anormais, não é nada disso. Exato, passo a expressão, não quero... Mas cada vez há mais pessoas a optar por regimes alimentares diferentes e que têm outra orientação. E não só por questões de intolerância, até mesmo por questões de preferências e sim, de opção estilo pessoal, de vida. Que não tem nada a ver com terem certo. algum tipo de limitação de saúde. É por opção de escolha. Não é porque foi. É natural, e ainda bem que acontece, que haja cada vez mais espaços e cada vez mais pessoas especializadas neste tipo de opção. Sem dúvida. E a quantidade depois de ramificações que estas coisas têm, pois só há pouco tempo é que eu descobri que quem não come carne, e apenas e só carne, é pescetariano, não é vegetariano como eu lhe chamava. Estava errado, como é óbvio. Não. É pescetariano. Portanto, pronto. Ok. Todo um palavrão giro para dizer que só não come carne. É isso, as opções são infinitas, existem muitas alternativas, só falámos aqui de algumas, existem muitas mais com certeza, não vamos aqui aprofundar todas elas, mas acho que acima de tudo é como nós falámos há bocadinho, é tudo que deixa as pessoas bem e confortáveis com aquilo que comem, está perfeito. Exatamente. E este foi também um episódio bastante diversificado.
Tomo até a liberdade de dizer que o primeiro tema é capaz de ser o mais importante pela incrível adoção por parte dos cake designers de adicionarem flores aos bolos, sendo esta uma cada vez mais crescente tendência no mercado. E a quem nos ouve, se já utilizaram flores, partilhem connosco quais as dificuldades que encontraram ou, se é a alternativa, não tiveram nenhuma dificuldade em o fazer. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada eu. E a Ana. Obrigada, Ana. Obrigada, meninas. Somos 3 cake designers podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno da From Cake with Love, do bolos e ideias e de coisas de cozinhas. E sendo este um podcast inteiramente feito para vocês, façam-nos chegar através das redes sociais ou do nosso e-mail as vossas opiniões, mensagens, perguntas e sugestões. Muito obrigada a todos vocês que nos têm como vossa companhia e por todo o apoio que nos deram no último ano. Não percam nenhum episódio clicando no botão subscrever e partilhem o podcast com os vossos amigos e família. Nós voltamos daqui a 2 semanas, na quinta-feira, com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.